Dando continuidade à história, Fabrício nas trilhas do umbral. Ditado pelos espíritos Fabrício e Ariel. Escrito por Mônica Aguieras Cortati. Seguimos para o capítulo 11. Marília. Acordei. O sol já ia um pouco alto, com o som de folhas sendo levemente pisadas. Lembrando-me onde estava, abri os olhos imediatamente e sentei-me, dando com Olívia e Clara por perto. Minha boa amiga, com um sorriso parecendo alegre. Bom dia, dorminhoco! Acordado até tarde ontem? Amanhã já vai pelo meio-dia e Olívia já chegou faz um tempinho. Quer um pouco de água? Aceitei de bom grado. O clima estava até agradável, embora ainda um pouco frio. O sol brilhava, embora algumas nuvens o ameaçassem de nublar um pouco. E Olívia me olhava com a mesma carinha amigável de sempre. Trago notícias, estive com Serafim e ele mandou-lhe lembranças. Estive também com Nana, Clara. Estava doida por notícias suas. Clara olhou para ela curiosa. Minha querida Nana, e como vai minha amiga? Dona Cíntia, mãe de Fabrício, ainda está com ela? Olívia riu-se. Sabe como é Nana, sempre tentando ajudar todo mundo, mas Dona Cíntia é um tanto reclamona. Lamentava-se toda hora, pedia coisas a todo momento. Nana acabou se chateando um pouco. Resultado, mandou Dona Cíntia procurar outro abrigo onde ela teria que trabalhar um pouco ou ao menos estudar para se ocupar. Fez muito bem, ou acabaria atrasando a evolução da minha amiga, fazendo-lhe as vontades. Clara riu. Ora, veja só, não bastava Nana ter sido minha babá e doméstica a vida inteira e agora no mundo espiritual Dona Cíntia a confundi-la com uma serviçal dela? Fez muito bem. Era o que faltava. Pensei que certos hábitos eram difíceis de perder, mas que certamente Dona Cíntia agora estava aprendendo que na colônia valemos pelo que somos e não pela herança financeira que herdamos ou pelo que o marido dá. Mas, lembrando-me de algo mais importante, perguntei para Olívia. E Serafim, Olívia? Respondeu às minhas dúvidas? Ela me olhou com aqueles enormes olhos verdes. Claro! E me deu orientação para você também. Conversamos bastante e ele concorda comigo. Fiquei curioso ainda mais. Orientações é? Como assim? Concorda contigo em quê? Ela abriu o seu mais formoso sorriso. É certo que nunca mentimos, e ele não vê mais razão, dado o comportamento dele, para ocultarmos de Fabrício por que estamos aqui. Se ele perguntar de novo a qualquer um de nós, responderemos a verdade, que a mãe dele pediu a Nana, e que por intermédio de Clara pedimos a Serafim. É a verdade. Concordei com ela. Clara também. Ele já não queria ir para a colônia mesmo, que diferença faria? Olívia continuou. Quanto a esses nossos irmãos aqui, nessa experiência tão dolorosa, ele disse que confia em nós o suficiente para que ajudemos a essas criaturas, mas diz que não devemos esperar nem milagres e nem agradecimentos, uma vez que existem aqui pessoas com um temperamento extremamente complicado entre os doentes. Mas eu acho que já sabíamos disso, não é mesmo? E depois podem existir boas pessoas por aqui também. Eu tinha estado pouco tempo com os doentes, mas pelo pouco que tinha visto, sabia que não havia santos ou anjos deitados naquela baia que gentilmente chamávamos de quartos. Mas se fossem santos, não precisariam de ajuda, não é mesmo? Lendo o meu pensamento, ela sorriu. De fato, se fossem imperfeitos, não estariam aqui. Sugiro deixar Fabrício de lado. Se ele quer ficar aqui, que fique.
Cuidemos dos outros para retribuir-lhes um pouco de força de seus corpos espirituais para que decidam, ao menos, se querem deixar essa vila. Alguns podem estar aqui por discordarem do pastor. Nossa querida Clara se manifestou. Eu concordo, Olivia. Tudo tem o seu tempo, mas deixá-los, ao menos, em condições de escolher se querem ficar na vila ou sair dela, já seria uma caridade imensa. E quem sabe se um deles não tem o seu coração tocado e não se volta para Deus. Nunca se sabe. Olivia sorriu. É verdade, nunca se sabe. A preocupação principal de Serafim era com o bem-estar de vocês, por tanto tempo nessas regiões, mas notou que estando nós três juntos, vocês dois ficarão bem. Mas depois daqui da vila, subiremos à colônia. Merecem um bom descanso, mesmo porque aqui vai ser cansativo. E assim ficamos conversando até o início da tarde, quando nos dirigimos ao casarão e vimos umas 6 pessoas entrando e saindo dele, com um semblante carregado. Tornamo-nos invisíveis, resolvemos entrar pela porta dos fundos e lá vimos novamente Fabrício encolhido na jaula, muito abatido, com uma grossa corrente nos pés, olhando para as pessoas enfurecido, enquanto um rapaz jogava uma água suja nele, e ele vociferava: pois saiba que eu tenho amigos anjos, e que eles vão voltar e acabar com vocês. Tudo isso aqui vai virar pó. É só eu pedir. Vou pedir, dar a minha alma, e vocês todos vão para o inferno. Ouvi tudo aquilo muito assustado. Quem tinha dito àquele sujeito que tínhamos o poder de mandar almas ao inferno? Que imaginação ele tinha? Clara me olhava abismada, perguntando com o pensamento: o que ele acha que somos, demônios? Eu dei de ombros. Não tinha como explicar a loucura alheia. Ele continuava vociferando, irritado com a água suja, provavelmente. Pensam que eu estou mentindo? Pois não sabem o que estão fazendo. Um dia eles ainda vão levantar esses pobres diabos todos que vocês largaram como defuntos. Espere e verão. Aquele comentário me deixou bravo. Tínhamos pedido tanto que ele nada dissesse sobre a nossa intenção de ajudar os desfavorecidos. Notei Olivia por trás de Fabrício. Ela sorriu, flutuando por trás dele, levantou as 2 mãos e posicionou-as por sobre as têmporas dele, dando-lhe um passe energético bastante forte, ao que ele se acalmou e dormiu profundamente. Não adiantou jogar água. Disseram impropérios, nada disso. Aos poucos ela caminhou entre os outros moços, acalmando-os também, e logo eles foram para fora, rumo a um paiol, e adormeceram profundamente. Feito isso, nos disse: ótimo, agora vamos poder trabalhar. Não vão voltar tão cedo. Lendo o pensamento dos moços que tinham saído, notei que tinham estranhado muito encontrar Fabrício escondido fora da jaula. O tolo tinha tentado se esconder dentro da própria cozinha, o que tinha causado seu descobrimento sem maiores dificuldades. Quando deram com a jaula aberta, lendo o pensamento dele agora adormecido, me dava conta do terror que ele tinha passado quando as mãos calejadas dos colonos o pegaram pelo colarinho e o trancafiaram lá novamente. Bem que Olivia tinha avisado, era melhor ter se protegido. Mas dono de um orgulho fora do comum, ei-lo agora preso depois de vociferar e ainda ser tomado por louco. Clara olhou-o como se estivesse um tanto irritada e comentou: meu bom Ariel, viemos para cá na intenção de resgatar semelhante criatura, que parece achar que somos anjos, que devemos servi-lo e obedecer às suas ordens. Já se viu semelhante bobagem? Está aí agora, adormecida em relativa paz por conta da bondade de Olivia. Se não, ainda estaria em profundo desespero. Coisa mais doida.
Olhei para o rapaz no meio da palha suja do chão da jaula e balancei suavemente a cabeça, concordando com ela. É verdade, Clara. Reparou que quanto mais orgulhosa a criatura, mais ela sofre? E isso de se achar superior aos outros pode ser mesmo uma desgraça das maiores. Está nessa situação aprisionado por gente simples que antes ele sequer olharia 2 vezes ou sequer cumprimentaria. E como isso lhe dói. O que lhe atormenta não é a rispidez do toque, mas ele ser feito por mãos sem trato, duras e calejadas. Como se atrevem a tocar em mim, fidalgo, de nascimento, ele pensa. Clara me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de dúvida, já que ela mesma não se lembrava de como era ser orgulhosa. Será, Ariel? Ainda existe gente desta natureza? Eu sorri da pureza dela. Claro, minha amiga. Não sabe que reencarnamos diversas vezes em raças diferentes e condições sociais das mais diversas. Faz parte de nossa evolução. Não há na colônia cursos para quem deseja conhecer encarnações passadas? Ela me sorriu. Sim, há. Nana foi fazer e contou que em vida anterior já tinha sido muito rica, mas que não tinha sido nada feliz. O marido era violento e ela se sentia muito só. Branca como um floco de neve, alemã, acredita? E nasceu agora essa negra maravilhosa, que só trouxe o bem a quem a conheceu. Não sei o que seria de minha vida e da de Júlia, minha filha, se não fosse Nana. Lembrei-me da amada amiga de Clara, sempre de bom humor, prestativa, caridosa. Então tinha ido ver uma de suas vidas passadas, hein? Tive que sorrir. Nana sempre tinha sido naturalmente bondosa, dedicada às outras pessoas, uma mente simples de coração gigante. Clara me olhava curiosa e só então perguntou: E você, sempre tão estudioso, não foi ver ainda sua encarnação anterior? Olhei para ela um tanto sem jeito, mas respondi com sinceridade: Sabe que não, minha amiga. Minha última vida foi tão maravilhosa que eu não quis ver a penúltima. Tive receio de lembrar antigas mágoas ou ressentimentos, algo que me atrapalhasse ou nublasse a minha alegria de viver. Eu e a minha mulher tivemos anos muito felizes. Tive bons amigos, não fui rico, mas nada me faltou. Tentei ajudar a todos que pude e não fui além de minha obrigação, pois retribuía apenas o que Deus tinha me presenteado. Não quis estragar o que já estava perfeito. Ela sorriu. Eu entendo. Também não tive grandes mágoas e o que está no passado permanecerá. Sou feliz agora, eu tenho tudo o que eu preciso. Para que relembrar coisas que podem me entristecer? Olhando novamente para Fabrício deitado no chão sobre a palha seca da cela, dormindo profundamente, tinham retirado-lhe o velho colchão como castigo. Clara observou. Já imaginou se ele descobre que em uma vida passada tinha sido um escravo ou coisa parecida? Eu não me importaria, que nunca fui orgulhosa nem racista, mas ele, que susto não ia levar. E riu. Tive que rir com ela, pois já tinha visto situações semelhantes na colônia, de gente que se julgava muito fina e que tinha tido na realidade reencarnação como gente muito humilde. É como eu digo, gente orgulhosa sofre à toa. Vimos uma luz saindo de um dos quartos e nos encaminhamos para lá. Olívia estava flutuando acima de uma doente que estava deitada encolhida de barriga para cima. As pernas contraídas finalmente pareciam se alongar, enquanto a menina também flutuava na horizontal. Fechava os olhos e parecia emitir uma espécie de prece. Ficamos, eu e Clara, um tanto extasiado com a cena. Olívia, a não mais que 1 metro acima da mulher,
flutuando na horizontal, os cabelos caindo como uma cascata de luz, enquanto os membros da doente, antes todos contraídos, agora pareciam descontrair-se e tomar a forma de membros normais em descanso. O cheiro de lavanda encheu o ambiente. Antes não tinha como ver o rosto da paciente, pois as mãos crispadas tampavam toda a sua face, mas agora Clara as notou relaxadas e as colocou junto ao braço dela, ao lado do corpo, que ajeitou sobre a cama. A mesma coisa acontecia nas pernas, finas sim, mas não mais arqueadas pela dor. O vestido sujo e cheio de dobras mostrava uma posição mantida sabe lá quanto tempo. Mas Clara ajeitou-os de modo a cobrir parcialmente, ao menos, as pernas agora eretas da paciente. Desta forma, ali estávamos, o que antes era só uma cópia de ser humano num feixe de dor contínua, agora era uma moça de seus 20 e poucos anos, muito magra, deitada num leito muito pobre e sujo. Não era uma moça bonita, tinha os traços comuns. O nariz era um tanto largo, os lábios finos demais, os olhos pequenos, os cabelos eram crespos e de um castanho muito claro, quase loiro, e viam-se os ossos dos seus joelhos e ombros. Se bem vestida, poderia até mesmo ser uma moça vistosa. Não era feia também. Comum era isso que se podia dizer dela. Um tipo de moça que encontramos todos os dias. Cessando um pouco o seu brilho, Olivia voltou para o nosso lado, um tanto pensativa. O rostinho sério, deixando a mim e a Clara um tanto preocupados de que ela tivesse se cansado em excesso. Ela logo nos tranquilizou. Não estou cansada. Ao menos ela está sem dor agora. Mas certas pessoas são um tanto complicadas, não é mesmo? Observei a moça na cama, que tinha realmente passado por uma transformação espetacular. E parecia agora como um espírito comum, apenas adormecida. A energia bondosa de Olivia ainda estava em todo o ambiente, e eu não conseguia captar nada da paciente. Por isso eu perguntei: viu algo da vida dela, Olivia? Deve ter visto muito pelo processo que passou e a energia que empregou na cura dela? A linda menina deu de ombros e respondeu: sabe que acaba absorvendo as coisas com muita facilidade. É um processo natural do desenvolvimento pelo qual vocês também passarão. Acredito, assim como vocês, que devolver o livre-arbítrio a esses espíritos seja o certo. Mas essa moça se encontra em séria confusão mental. Ela, antes de parar por aqui e ser aprisionada por essas pessoas, fez coisas bastante questionáveis e pode ser que volte a fazer. Clara ficou preocupada e perguntou: que tipo de coisas, minha linda? Pode nos contar? Olivia passeou em volta da cama, olhando para a paciente pensativa e nos respondeu: é melhor que eu conte, mesmo porque Serafim disse que a decisão seria nossa. Ela ainda dormirá por um tempo, então é melhor que eu mostre. E fez-nos sentar no chão, pegando nossas mãos e fechando nossos olhos, para que víssemos o festival de imagens que ela tinha visto. O nome da moça era Marília, e ela morava em uma comunidade pobre numa pequena cidade do sul do país. Não tinha desencarnado há muito tempo, 20 anos no máximo. E na cena que víamos estava ainda morando com os pais e 2 irmãos. Uma moça mais nova, bonita como ela só. E um irmão que trabalhava como mecânico. Marília tinha deixado os estudos e ficava com a mãe em casa. Brigavam muito as duas, pois a moça não era muito dada aos afazeres domésticos. A mais nova estudava e trabalhava, sendo bonita,
atraía vários admiradores, o que gerava certa inveja da irmã, já que os pais também admiravam a mais nova, e cobravam da mais velha igual atitude. Pequeno drama assim se desenhava por um par de anos até que Antônia, a irmã, apareceu em casa e apresentou o noivo para os pais. Celso era um rapaz bem apessoado, bancário, ganhando bem para os padrões do país, o que encheu Marília de mais inveja. Apesar de tudo, esta disfarçou, começando a querer se aproximar da irmã finalmente, saindo junto com os noivos, com a desculpa de querer conhecer um pretendente também. A bela Antônia não viu perigo naquilo e quis ajudar a irmã, que mal haveria. A mãe não viu graça no trato, mas não quis interferir. O noivo, querendo agradar, aturava a cunhada, que quando podia, se insinuava ou tentava alertá-lo para os defeitos de Antônia e as qualidades dela mesma. Eu sorri nessa parte, tudo muito pueril e tolo. Não achei que ela lograria algum sucesso. O fato é que o bom Celso começou a pedir à noiva que saísse um pouco mais sozinhos, ao que ela atendeu, mas nada disse à irmã para não a melindrar. Vendo-se preterida das saídas da irmã e do noivo, Marília imaginou logo a irmã com ciúmes de Celso e fantasiou que tinha realmente chances com ele. Confundiu as gentilezas do cunhado com um amor correspondido e logo a pôs como empecilho à sua felicidade eterna. Pobre Celso, pensava, agora que estávamos nos acertando, Antônia percebe e nos afasta. O fato é que Celso nunca havia estado mais feliz. Amava Antônia de todo o seu coração. Finalmente estavam chegando a um estágio mais profundo do seu namoro, sem a interferência de Marília. E aos 8 meses de namoro, Antônia engravidou. Não tinha sido uma gravidez planejada, mas assim que foi confirmada, os dois contaram aos pais dela e foi feito o pedido de casamento, pois Celso estava radiante. Finalmente ia morar com ela em seu apartamento. A mãe de Antônia achou tudo muito rápido, mas gostava do genro e da família e ficou feliz com a chegada do neto. Mas Marília, assim que soube da notícia, correu para o banheiro e vomitou amargamente. A inveja que sempre tinha sentido da irmã transformou-se em ódio ferino, daqueles que dilaceram a alma, e ela pensava consigo mesma: desgraçada, conseguiu prendê-lo. Mas isso não fica assim, eu darei um jeito nisso. Tudo nessa casa sempre foi para Antônia, pois não será mais assim. Com esses pensamentos, correu para o espelho, lavou o rosto, enxugou as lágrimas, empuou o nariz e, passando um batom cor-de-rosa, abriu seu mais belo sorriso e foi cumprimentar a irmã, que abriu os braços para ela, sem desconfiar do que se passava em seu íntimo. Eles decidiram por um casamento simples, dali a 2 meses, para que Antônia, ao menos providenciasse um pequeno enxoval. Tinha quase tudo no apartamento de Celso, mas ele adiantou um bom dinheiro a ela para que comprasse pequenas coisas a seu gosto. Porém, Antônia não passava bem. Pequenas tonturas e muitos enjoos, coisas da gravidez, conforme dizia o médico. Emagrecida a olhos vistos, nada lhe parava no estômago. A mãe, preocupada, fazia-lhe sopas leves, mas ainda assim ela vomitava. Logo parou de ir ao serviço, e coisa de 1 mês depois do resultado, Antônia infelizmente abortou. Teve um sangramento feio, apesar de ter feito repouso como o médico tinha mandado. Mas qual? Celso, desesperado, tentava consolar a amada, mas ela sequer tinha forças de levantar da cama, de tão deprimida que estava.
Marília comportava-se como a melhor irmã do mundo. Consolava Antônia, dava-lhe os remédios recomendados, orava constantemente ao seu lado e tentava animar Celso. A família surpreendeu-se com ela, que jamais a tinha imaginado ser tão prestativa. Mas a verdade é que a moça parou de comer. A beleza antes tão comentada por todos ficou etérea. Os olhos imensos no rosto. Antidepressivos foram dados. O vômito nos dias finais até parou um pouco, mesmo porque ela não comia, mas o mal que a tinha cometido tinha sido forte demais, e ao final de 2 meses, a bela Antônia se foi, deixando para trás uma família triste e enlutada, e um Celso desesperado por ter perdido o amor de sua vida. Por dentro de si, Marília vibrava. Tinha finalmente estabelecido com Celso a ligação que desejava. Tinha ficado amigos, quase confidentes. Quando queria desabafar, era ela que ele procurava. Pena que falasse sempre da irmã, quando se declararia. Não tinha o belo rosto de Antônia, mas tinha um corpo bem feito, e isso ninguém negava. E ele certamente estaria carente do toque feminino. Era um homem, e homens precisam de mulheres. Perdida nesses pensamentos, no dia do enterro da irmã, ela ia de rosto coberto por um véu negro, ao lado do cunhado, sem soltar uma lágrima sequer. Tudo tinha saído perfeitamente bem. O veneno de rato em pequeníssimas porções, administrado quase que diariamente, tinha feito seu papel. Nunca mais Antônia a incomodaria. Se tinha se arrependido ao ver as dores da irmã ou o aborto, jamais. Só Deus sabia o sofrimento que tinha sido viver com semelhante criatura durante todos aqueles anos. Sempre a mais bonita, sempre a mais capaz, sempre a mais inteligente. Pois agora estava ali, debaixo de 7 palmos de terra, e ela viva, para consolar o seu amado noivo. Pensei comigo mesmo, que mal Antônia tinha lhe feito naquela vida? Nenhum. A infeliz inveja tinha sido a causa da sua morte. Ao contrário, a irmã a tinha levado a passear, sido uma boa companheira, tantas vezes tinha até lhe emprestado roupas que Marília não trabalhava para comprar as suas. E agora tudo isso. Lembrai a oração do Cristo. Livrai-nos do mal. Está com uma pessoa cheia de maus sentimentos pelo próximo? Ore por ela, mas afaste-se. Tola Marília, que assassinara talvez quem lhe daria amparo em sua velhice. Ela que não gostava de trabalho nem de estudo. Por uma ilusão vã, sacrificara a vida da irmã e do filho que ela carregava. Não sabe ela que tudo volta, que tudo tem o seu preço? Olhei para a mulher na cama pobre, já sem muita simpatia, mas as visões me chamaram de volta. Olívia queria mostrar mais. Ao contrário do que ela pensava, o moço Celso não foi se aproximando dela, mas afastando-se. Dizia que a proximidade com ela o fazia lembrar-se do sofrimento de sua amada. Tinha passado em seus últimos dias, e que se a mantivesse por perto enlouqueceria. Desta forma, despediu-se da família e disse que assim que se recuperasse os visitaria novamente. Os pais de Antônia o entenderam perfeitamente, mas Marília quase enlouqueceu. Passou a persegui-lo com telefonemas e, quando isso não mais adiantou, plantava-se fora do serviço do rapaz, que finalmente foi ríspido com ela, dizendo que só a aturava por conta da sua irmã, que era um anjo de doçura, e pedia a ele que assim agisse. Que agora que Antônia estava morta, não tinha mais por que falar com ela. Marília, ao ouvir aquilo, se transtornou. Então, ele não a amava? Não era Antônia um empecilho à felicidade dos dois? Celsa olhou como se louca fosse, sobrancelhas erguidas na surpresa de suas palavras, e respondeu com aspereza:
De onde tinha ela tirado semelhante ideia? Não se enxergava? Querer comparar-se com Antônia, que além de bondosa, era bela e inteligente? Ela podia estar morta, mas as lembranças sempre persistiriam. A essas palavras, Marília tentou bater nele, que a empurrou no meio da rua e a fez cair sentada no chão. Não era de empurrar mulheres, mas a insistência dela o fez perder a cabeça. Não aguentava mais os telefonemas e as perseguições que não cediam mesmo com as negativas dele. Marília não se conformou. Levantou-se e gritou aos quatro ventos na rua que aquele homem a tinha agredido, tentando chamar a atenção dos guardas. Mas como Celso não tardou em se afastar e como ela não parecia machucada, ninguém lhe deu a menor atenção. Só então pegou o ônibus e foi para sua casa na comunidade. Se por um lado ela sofria pela rejeição de Celso, a mãe de Antônia sofreu duro golpe com a morte da filha tão amada. Tinha-se ido aquela que era sua companheira mais preciosa, quase que sua confidente, e que lhe fornecia amparo emocional e por muitas vezes o financeiro também. Generosa, a filha mais nova sempre estava atenta para as necessidades da mãe, que tinha se dedicado apenas ao lar por toda a vida. Dona Solange, a mãe das irmãs, que nunca tinha ficado sem trabalhar nos serviços domésticos, simplesmente caiu de cama, depressiva e sem forças. Só fazia chorar e reclamar de fortes dores de cabeça. O marido estranhou bastante, não bastasse a morte de sua filha querida, agora estava sem a mulher e lhe fazer comida. Sem lavar as suas roupas, não conseguia se conformar com ela sem comer nada, na cama o dia inteiro. Veio-lhe o medo de perder a mulher tão amada. O irmão mais novo desesperou-se e Marília logo se viu cobrada como nunca tinha sido antes. Para o seu desespero completo, nunca tinha se imaginado a ter que fazer todo o serviço doméstico e ainda ser rejeitada tão duramente por Celso. As brigas na casa se tornaram terríveis. Sua vida transformou-se fatigante e infeliz como nunca. Precisava agora tomar conta da mãe. Tinha esperança que voltasse ao normal. Não aguentava o serviço da casa. Cozinhar, lavar, passar. O pai era exigente e a comida ficou simples, sem muito agrado, já que Antônia não mais existia para levar as coisas de que a mãe e eles todos gostavam. As roupas da irmã, Dona Solange, num arroubo de generosidade, doou tudo para a igreja, dizendo que não suportava ver as vestes da filha sem ter ela por perto. Marília foi ao desespero. Agora, sem roupas novas e bonitas, ela teria. Mas o que a deixava realmente sem sono era Celso. Não se conformava com a reação dele. Não tinha feito tudo aquilo para ficar sozinha, trabalhando como uma moura numa comunidade. Ele seria dela. Embora de formação católica, conhecia uma senhora famosa por fazer os seus trabalhos espirituais. Diziam que cobrava caro, mas nisso se dava um jeito. Uma conhecida tinha lhe dito que o amante dela tinha ficado preso assim, e era verdade, o casamento do homem tinha acabado mesmo. No caso dela era mais fácil, nem casado o Celso era. Num dia de verão à tarde, ela subiu o morro vestida de forma a não chamar muita atenção e foi com a amiga na casa da referida senhora. Era uma casa simples, no quintal algumas galinhas, duas crianças até bem vestidas, cabelinhos bem penteados, bonitas e negras. Na frente da varanda muito pobre, mas limpa, da casa de madeira, logo na sala uma figura gigantesca de um Exu vermelho, entidade muito cultuada nos terreiros, servindo tanto ao bem como ao mal, mas que para Marília lembrou um demônio imenso, ao que ela, por tradição católica, se benzeu 3 vezes.
Nesse ponto, eu e Clara tivemos que rir. Com que então vai pedir um trabalho espiritual maligno e se benze? Faz isso algum sentido? Na parede da sala, um quadro de razoável tamanho tinha os dizeres: nessa casa se busca o respeito pelo bem. Aquilo me aliviou um pouco o coração, mas Marília não levou o quadro a sério. A pequena sala era colorida, várias entidades, inclusive a bela Iemanjá, faceira a um canto com seu manto azul. Pensei na imensa mistura de crenças brasileiras e de como Deus abençoava todos os seus filhos. Lembrei-me do colorido dos deuses hindus e em como tudo aquilo era parecido. E as cores não pertencem ao Criador? Quem disse que tudo deve ser cinza? Apesar de meu bom humor e o de Clara, que comigo já havia presenciado muitas entidades de luz em centros assim coloridos, ali estavam algumas que careciam de algum desenvolvimento, e não era um lugar muito positivo. A senhora que as recebeu era magra, usava um turbante colorido, colares de contas e apresentou-se como Dona Chica. Difícil de saber a idade, mas calculei algo entre os 50 e 70 anos. A pele negra não é sujeita a rugas e a dela ainda era boa, mas os olhos atraíam um pouco, assim como os gestos. Olhou para Marília como que avaliando, e teria dinheiro para a consulta? Não teve muita certeza, por isso perguntou: a moça sabe o preço? Olhando o demônio vermelho às suas costas, Marília apressou-se em retirar algumas notas amassadas de sua bolsinha e estendendo à senhora. Tinha vendido um relógio que Antônia tinha lhe dado no último Natal, e ali estava o dinheiro para comprar o amor do seu noivo. Apesar de contar o dinheiro, a mulher não a olhou com muita simpatia, embora sorrisse. Por detrás dela, uma moça sussurrava-lhe no ouvido algumas coisas sobre a sua cliente, e ela ergueu as sobrancelhas. Era realmente uma médium. Pelo que notamos, olhando para Marília, ela disse: a moça veio me pedir um trabalho de amarração. O rapaz era noivo de sua irmã, não era? Ao ouvir a senhora falar dessa forma, ela quase caiu da cadeira onde se sentava. Mas em seguida olhou a colega que estava ao seu lado e pensou: essa daí deu com a língua nos dentes para essa feiticeira. E respondeu que sim. Tinha sido noivo de sua irmã, mas que ela já tinha morrido. Perguntou se era possível, pois o moço ainda estava sozinho, e o quanto ia custar. A mulher tirou um pequeno charuto de sua bolsa, acendeu e olhou para ela do meio da fumaça e então riu baixinho quando disse: a moça não andou agindo direito. Já tem uma dívida séria. A amarração pode ser feita, mas o moço tem proteção. Quer tentar mesmo assim? Na mente de Marília veio a figura do bonito Celso, seu apartamento caro, seu bom salário, muito maior do que o de seu pai. Celso dizia que não queria nada com ela, por lembrar-se sempre do sofrimento de Antônia, a cada vez que a via. Perguntou se havia chance de sucesso, ao que a mulher disse: chance de sucesso há, mas não posso garantir. Pode ser que dê errado. A moça tem uma dívida grande. Ela perguntou: o que acontece se der errado? A mulher deu de ombros. Pode acontecer de você não conseguir o rapaz, entre outras coisas. Minhas entidades costumam ser justas, pois se são justos, pensou Marília, eu os pagarei, e eles me darão os céus. Como está, eu já não o tenho mesmo. E deu o resto do dinheiro pagando a amarração. A mulher lhe deu o prazo de 1 mês para ver o resultado. Fechado o trato, a entidade às costas da senhora deu sonora gargalhada que fez com que eu e Clara nos olhássemos tristes. A mulher realmente fez o trabalho com entidades que habitavam nos arredores da sua residência.
aumentando assim a sua dívida espiritual e a deles. Com o passar dos dias, localizaram Celso em seu apartamento triste, mas não sozinho. Junto dele, tal qual uma luz silenciosa, estava Antônia, a tentar consolá-lo, já que não passava um dia em que ele não chamasse por ela. Embora tivesse sido socorrida no momento de sua desencarnação, foram tantos os pedidos dele que ela voltou à terra para ficar junto ao seu amado. E lá estava em oração quando 2 ou 3 entidades, na forma de sombras, começaram a se aproximar e deram com um belo quadro da moça a consolar o namorado, a tentar desfazer os pensamentos de suicídio dele e a incentivá-lo a continuar a sua vida. Ela brilhava em oração, sem nenhum egoísmo, numa pureza de amor raramente vista, sem ódio, mágoa ou tristeza. Falava-lhe de um tempo futuro, onde estariam juntos e que seria pleno de paz, sem as vicissitudes da terra, mas que antes seria preciso que ele seguisse o seu caminho, que tivesse fé, que não se queixasse, pois Deus não o abandonaria. E mesmo ela sempre estaria por perto para socorrê-lo em momentos de angústia ou desalento. A morte é só uma ilusão, Celso, dizia ela. A paz e o amor que emanava dela paralisou as criaturas que ali tinham ido para influenciar o rapaz, e encantados por ela perguntaram quem era e o que fazia ali. Antônia era um espírito antigo, e sabendo que eles não podiam lhe fazer mal algum, contou-lhes quem era e a triste história dos dois, ao que eles lhe perguntaram então de que ela tinha morrido, e ela respondeu que infelizmente tinha sido assassinada pela sua própria irmã, inimigas de outras vidas, que tinha nascido com ela para findar a inimizade, mas que infelizmente não tinha logrado sucesso. A irmã tinha sucumbido ao ódio novamente. As pessoas esquecem frequentemente que entidades são apenas gente, emocionando-se, e tomam partido como todo mundo faz. Justamente por isso, às vezes, os trabalhos dão errado. Claro que existe também os charlatões que cobram por trabalhos que não existem, mas aquele não era o caso. E essas entidades tomaram-se de tamanha revolta com a história das 2 irmãs que contaram a ela o que estava fazendo por ali, o que causou novas lágrimas em Antônia, deixando-a ainda mais preocupada com o noivo. E elas, que tinham simpatizado muito com a moça, disseram que ela não se preocupasse, que nada aconteceria a Celso, que eles já tinham sofrido em excesso. Elas cuidariam para que o mal cessasse. Inocente, Antônia agradeceu muito e elas se retiraram. Em sua casa, Marília esperava contando os dias para Celso aparecer ou ligasse para ela. Tinha gastado sua última reserva de dinheiro com aquele trabalho e não aguentava mais esperar, mas tinha se passado apenas 15 dias. Fazia já planos no meio dos seus afazeres domésticos. Para quando se casasse com ele, teria uma empregada e uma faxineira. Nunca mais varreria o chão. Ficar cheirando a alho, então, Deus me livre. Antônia tinha-lhe dito que ele logo pegaria o cargo de gerência. Imagine só, mulher de gerente. Um dia, quando foi levar o almoço da mãe, finalmente encontrou-a com um semblante melhor. Sentada na cama, tentando pentear os longos cabelos, foi quando por detrás dela vislumbrou um vulto luminoso que parecia a irmã falecida, e largou o prato no chão. A irmã parecia olhá-la com um ar extremamente magoado. Dona Solange assustou-se ao ver o prato quebrado, a comida espalhada pelo chão de madeira que estava sem ser encerado há muito tempo. Mas Marília nada disse, correu a pegar a vassoura e o pano de chão, benzendo-se, e limpou tudo, reclamando como sempre, pensando que só faltava agora ser assombrada pela defunta.
Ao ver a filha fazer o sinal da cruz, com um olhar assustado, a genitora estranhou muito e disse: "O que se passa, Marília? Andou vendo assombração?" A moça quis desconversar, mas viu que não adiantou. Só então ela disse: "Quando entrei, me pareceu ver um vulto como o de Antônia, mas com certeza foi só impressão." A mãe se emocionou muitíssimo e falou: "Ah, minha pobre filha, me visita? Tanto que me amava, deve estar preocupada com a minha doença. Antônia nunca suportou me ver doente. Era cheia de cuidados. Por isso eu estou sentindo-me um pouco melhor." Notamos nitidamente a expressão de raiva no rosto de Marília, quando essa disse: "Então, eu me mato tomando conta da casa, dando comida para a senhora que não sai da cama, e quando a madame melhora é por conta da defunta? Ora, faça-me o favor." E saiu do quarto irritada, batendo a porta, mas Dona Solange não se importou. Tinha sentido realmente a presença de Antônia nos últimos dias, e saber que ali tinha realmente estado em muito minorava sua saudade. Do lado de fora da porta, Marília passou as costas da mão na testa fria, imaginando se por castigo de Deus começaria agora a ver a irmã morta a andar pela casa. Sacudiu a cabeça em negação. Aquilo não aconteceria, ou todos os assassinos ficariam loucos nas prisões. Tinha sido apenas um golpe de luz qualquer na cortina do quarto. O trabalho doméstico realmente cansava a quem não tinha o costume, e ela o detestava. Quando Celso viria e a tiraria daquele inferno? Fazia já 15 dias e pensava ela, não havia nada demais em ir à casa da mulher que tinha feito o trabalho e perguntar como estavam indo as coisas. Chamaria sua amiga e iriam lá de novo, apenas assuntar, ver como tudo estava indo. Mesmo porque até agora o rapaz não a tinha procurado. A amiga estranhou a outra chegando, mas entendeu perfeitamente a angústia de Marília. Afinal, 15 dias podem parecer uma eternidade para quem pede um trabalho desta natureza. Não obstante, afirmou para o descontentamento da amiga. Recorda que ela lhe disse que não podia garantir, lembra? Aliás, foi a primeira vez que eu a vi não dar garantia. Marília não desanimou, embora sentisse um aperto no peito. Mas também não disse que era impossível. Se eu não fizesse o trabalho, é que ia ser impossível. O moço diz que eu o faço lembrar de minha irmã e que por isso não pode ficar comigo. Mentiu ela. A amiga, que conhecia Antônia e Marília, sabendo as duas extremamente diferentes, tanto fisicamente como de gênio, estranhou essa resposta, mas fez outra pergunta. Que dívida era aquela que a mulher disse que você tinha? Empalidecendo, a moça respondeu. E eu lá sei, cismou comigo, eu acho. Você também não tinha nada de ter contado que eu tinha perdido a minha irmã e que o rapaz era noivo dela. Fiquei mal. A amiga riu. Pois saiba que eu nada disse a ela, nem a ninguém. Não tenho essas intimidades com Dona Chica. Ela é reservada como ela só. Não gosta de fofocas com ninguém da comunidade. A isso Marília regalou os olhos. Teria ela adivinhado? A fama da vidente corria a cidade toda, vindo gente de todo canto consultar com ela. Por isso mesmo o trabalho não custava pouco. Lembrou-se do olhar da mulher, que lhe varria a alma, e teve um leve arrepio. Pensou em voltar para casa, mas lembrando-se de Celso, continuou a subir o morro decidida. Chegando à casa pobre, as duas meninas estavam no pequeno quintal, muito lindas, enfeites coloridos nos cabelos, brincando com os pintinhos amarelos, como o sol. Mas a antessala das consultas, aquela com a enorme estátua do Exu Vermelho, estava com 3 pessoas aguardando consulta. 2 senhoras de meia idade
e um senhor de seus 40 anos, todos com roupa bem feita. E só então Marília notou 2 carros caros parados quase que na porta da casa de Dona Chica. Como dentro da casa não havia mais onde sentar, foram para o lado de fora e sentaram-se num banquinho de madeira, no quintal, aguardando no sol de verão, até que as pessoas fossem atendidas. A amiga reclamou um pouco, mas ficou por solidariedade e um pouco por curiosidade. Mas no final da tarde a mulher as atendeu. Tinham marcado consulta? Não me lembro. Seu trabalho ainda não leva uma quinzena. Marília desculpou-se apressadamente, mas o semblante de Dona Chica não era nada bom. Disse que passava por um período difícil em casa, com os pais, e que o casamento com Celso era sua única esperança de uma vida melhor. A mulher olhou-a sem muita simpatia e, depois dela reclamar com um bom tempo, disse: "Não sei se a moça se lembra, mas não lhe garanti sucesso." Foi confirmada a proteção do rapaz. Devido ao seu comportamento, as entidades não estão nada felizes com a moça. Aliás, sobra irritação. Fosse eu a moça, suspendi o trabalho imediatamente. Eu cobro só o custo das velas. Observei as sombras por trás da médium, que lhe davam, por sinal, um bom conselho, que não desejava o mal de Celso, que se arrependesse, mas o coração de Marília parecia se despedaçar dentro do peito. De desespero, ódio e frustração, rubra de raiva, ela vociferou: "Como assim? Gastei o que eu não tinha para pagar essas entidades, e assim que me casar eu posso pagar bem mais. Mas exijo o serviço feito, eu quero o Celso aos meus pés, ou não tem mais dinheiro algum. Suspender trabalho tinha muita graça. Sabe há quanto tempo eu desejo esse moço? Tem que ser meu e apaixonado. Eu mato e morro por ele." Dona Chica não se abalou, com certeza já tinha visto cenas piores em sua vida. Cruzou os magros braços em torno do peito e olhou firme para ela. "Não duvido, mas não sou só eu que lhe ouço. Acha que tudo se compra com dinheiro? Acaso eu lhe dei certeza de algo? Há coisas que se pode ter, outras não. Se não quer que o trabalho se desfaça, não seja desfeito, mas arque com o peso do que há de vir. Então, falei para o seu bem. O moço tem uma proteção forte, não há de ser seu." E apontou para a porta da rua. A amiga de Marília pediu imediatamente desculpas por ter incomodado Dona Chica, pois não queria saber de problemas com o além. Mas Marília estava possuída de tanto ódio. Sentia-se lograda, enganada, como se a mulher tivesse lhe tirado, além do rico dinheirinho, todas as suas esperanças de um futuro belo e tranquilo. Olhou as imagens à sua volta, limpas, ricas e enfeitadas, na casa pobre e simples, e lembrou-se das imagens de santos que eram a riqueza de sua mãe dentro de casa e pensou: "Pois se me roubou, agora vai pagar." E rapidamente pegou a linda imagem de Iemanjá e arremessou na grande estátua de Exu vermelho, que veio ao chão, partindo-se as duas em pedaços grandes e pequenos. Dona Chica, vendo aquilo, deu um grito da cozinha, tão sentido quanto uma católica que vê a imagem de sua santa sendo destruída. A que Marília apenas disse: "Pronto, agora estamos quites. Também lhe dei um prejuízo." Saiu correndo da casa, um tanto desesperada por ter ouvido que nada de seus sonhos seriam concretizados. A amiga, pálida, assim como pararam de correr, lhe fez séria reprimenda. "Enlouqueceu? Quebrar assim aquelas imagens dela? É uma feiticeira conhecida, vai lhe atrasar a sua vida." Marília deu de ombros.
Se fosse poderosa mesmo, tinha-me trazido os céus. De dentro da casa pobre, Dona Chica, abraçada aos cacos da imagem que tanto gostava e com lágrimas nos olhos, dizia: maldita! Bem que não queria recebê-la em minha casa, mas ela não acha que isso termina assim. Meu Exu, minha rainha, todas quebrados, eu hei de vingar-me dela. Clara continuava olhando a cena, um tanto espantada. Lembrava-se de sua avó e do seu amor com a estátua de São Jorge. Mas o caso ali parecia muito mais sério. Dona Chica estava enfurecida. Olhando-me muito admirada, ela me disse: Nossa, Ariel, já vi gente triste por imagens quebradas, mas nunca tão furiosa. Olívia sorriu para ela e perguntou: E você, não sabe o porquê? Seguimos para o capítulo 12. As imagens e falar com Deus. Depois de ver tudo aquilo da vida de Marília, notar o lindo rosto de Olívia brilhando suavemente foi uma bênção. Durante muito tempo em nossas vidas, tínhamos presenciado pessoas admirando imagens de santo dos mais variados tipos nas igrejas católicas. Tanto eu como Clara. Na época em que habitávamos a Terra, as primeiras décadas do século XX, não existiam os terreiros de Umbanda. Logo viemos a conhecê-los do plano espiritual, assim como as suas imagens. A realidade é que algumas religiões, tanto no Ocidente como no Oriente, usam imagens. Clara esperava pela resposta de Olívia sobre o porquê de Dona Chica ter ficado tão furiosa com a quebra das imagens. Olívia, nos desvinculando da vida de Marília, resolveu nos dar esta pausa para explicar melhor. Deus é amor, Clara, e sabe-nos pequeno. Na realidade, como Deus criou todo o universo, Ele está em todo lugar e principalmente dentro de nós mesmos. Quando nos aprofundamos na prática do bem, da caridade verdadeira e do amor ao próximo. Mas algumas pessoas gostam de alguns lembretes e de histórias que lhes lembre de Deus, ou Jeová, ou Krishna, ou qualquer um dos nomes que queiram dar ao Criador. Clara sorriu. Lembretes? Como se fossem bilhetes espalhados pela casa? Olívia sorriu também. Pode-se dizer que sim, mas bilhetes de papel se perdem com o vento, não é mesmo? E ninguém sabe de fato como é a fisionomia do Criador. Sabem mais ou menos como foi o Cristo e seus santos. Os orientes sabem como foi Buda e os indianos, de suas muitas fábulas e histórias, tiraram a fisionomia de muitos deuses. Como são matéria, criam imagens de matéria para orarem e se lembrarem sempre do mundo espiritual. E funciona assim, na maioria das vezes, como uma espécie de lembrete. Achei a explicação bem poética e complementei. A verdade é que alguns desses objetos, dada a fé que as pessoas acabam depositando neles, ficam quase que imantados de energia. Mas é energia humana e não do próprio objeto. Se assim eles se sentem mais perto do Altíssimo, que é tão generoso conosco, que mal há? Se pedem proteção através dele, buscam, por arrependimento, pedindo aos seus santos de devoção, quem diz que não há por ali um bom espírito guardião ou mesmo um anjo da guarda, feliz de ouvir as palavras de fé? O bem também tem seus caminhos, minha boa amiga.
Olivia balançou a cabeça em aprovação e Clara observou. É verdade. Se soubermos olhar direito, veríamos o Criador nas plantas que nos cercam, nas fases da lua, no vento fresco da noite e em tantas pequenas coisas que nos cercam, mas como não ver Deus na mãe que reza em frente a uma imagem pedindo proteção para seu filho que padece doente? Ou para a moça que pede um marido, o lavrador que pede a chuva? Somos pequenos e o Criador sabe disso e ainda assim nos ama. Nos olhos dela, eu vi a lembrança da terra, da fazenda dos avós, das vezes em que rezou pela filha, mas então ela perguntou: Mas que fez Dona Chica ficar tão brava com as imagens quebradas, Olivia? Triste, eu reconheço, pois eram peças que pareciam antigas, mas ela ficou transtornada. Olivia coçou a cabecinha e respondeu: Dona Chica é uma médium vidente que tem perdido um pouco do seu dom, pois não tem feito bom uso dele. Seu papel no mundo era o de disciplinar alguns espíritos sofredores, e ela realmente encaminhou alguns para o bem. Por isso, os dizeres na porta de sua casa. Mas a pobreza andou falando mais alto. E com isso, ela se perdeu um pouco. Olhei para Olivia um tanto surpreso, pois trabalho de amarração não podia ser considerado coisa boa. Ela levantou os olhos num gesto muito feminino. Ora, meu bom Ariel, não seria a primeira pessoa que vemos falhar em sua missão, não é mesmo? Mas a verdade é que os espíritos que se aproximam dela realmente são doutrinados a respeitar o bem, quando o notam. Por isso, não atacaram Celso e se revoltaram bastante com a maldade de Marília. Por esta, eles criaram verdadeiro ódio. Se ao procurarem Celso, tivessem lá visto promiscuidade, inveja, ganância, enfim, esses sentimentos de baixa vibração, teria sido fácil para eles. Mas tudo o que viram foi o imenso amor de Antônia e um homem verdadeiramente triste, bom e acabrunhado por ter perdido a amada de uma forma atroz. E Antônia infundia-lhe a vontade de viver. Clara sorriu. Lembrava-se da cena, não via o rosto dos obsessores, mas recordava o da moça que olhou para eles como que pedindo ajuda, destruindo a intenção de qualquer mal. Olivia continuou. As estátuas, embora de origem humilde, estavam com Dona Chica desde o início da sua função, carregada de sua própria energia e das dos seus guias espirituais. Ela se sentia protegida com elas, dado tanto que já tinham sido rezadas e cultuadas pelo povo da própria comunidade. Podiam trazer novas, mais caras e mais bonitas, mas para Dona Chica nunca mais seriam a mesma coisa. Suas preciosas entidades tinham ido embora e trazê-las de volta iria custar muita oração. Clara respondeu: Então, ela as acreditava encantadas? Sim. Para ela, entidades moravam dentro das imagens e quebradas tinham ficado ofendidas e se foram para outra médium. Vingativa como sua entidade, iria querer se vingar de Marília. Olhamos os três para o corpo de Marília na cama. Clara, com as sobrancelhas franzidas, observando a melhora dela, mas imaginando o que ela devia ter passado. De súbito, um barulho chamou nossa atenção. Fabrício parecia estar acordando. Devia ser por volta das 2 da tarde pela posição do sol. E ele começou, numa gritaria ímpar: Olá!
Estão aqui, apareçam! Tenho sede! Esses infelizes sequer água me dão. Por que não aparecem? Sei que estão por aqui, eu sinto o cheiro da menina. Olhamos eu e Clara para a Olívia, que realmente cheirava a lavanda como sempre. Ela, meio sem jeito, deu de ombros. E como quer que eu cure esses coitados? Quando curo, meu cheiro vem. Tivemos que rir baixo, os três. Era verdade. Tratamos de desaparecer, já que não tardou para um dos rapazes, que agora tomava conta do casarão, aparecesse e interpelasse Fabrício. O que você quer? Por que tanto grita? Ele não se fez de rogado. Só falo se me trouxer água. Eu morro de sede aqui. O rapaz o olhou desconfiado, mas encheu uma gamela e entregou a ele, que bebeu sofregadamente. Depois perguntou: agora fale, viu alguma coisa? Arrogante como sempre, Fabrício disse: não sente o cheiro de flor desastrado? Não tem olfato também? O rapaz o olhou com uma cara de poucos amigos, mas respirou profundamente. Não satisfeito, aspirou de novo. Cheiro de flor? Está doido mesmo. Aqui cheira mal como todos os dias. Também com esses doentes imundos, o que sinto é o cheiro deles. Mas não se preocupe, logo estará cheirando assim também. Nosso pastor sabe como amansar os demônios afeminados. Ao ouvir semelhante comentário, Fabrício se retraiu. E o rapaz se retirou xingando-o de outros nomes bastante ofensivos. Observei o rapaz sentando-se ao fundo da cela, colocando as mãos na cabeça ainda ensanguentada, chorando silenciosamente. Clara, dona de um coração sem limite, quis ir consolar. Eu observei. Podemos até ir consolá-lo, mas lembre-se que ele vai colocar todos os outros em risco, nos delatando por aqui sempre que puder. Tem certeza que quer ir? Sabe que não está pronto para a colônia. Clara suspirou. É fato, mas me deu uma pena. Não posso ver ninguém chorando. Olívia disse: vamos nos concentrar primeiro naqueles que nem chorar podem. Voltamos então ao quarto de Marília, onde ela nos esperava em sono profundo. Clara observou: sinceramente, essa moça não tem um temperamento fácil. Estou até um pouco cismada com o que vamos ver. Olívia nos deu um de seus olhares enigmáticos, mas respondeu: lembre-se, Clara, nós estamos no umbral. E nos demos as mãos. As cenas então voltaram, com Marília chegando em casa e a mãe já na cozinha tentando fazer o jantar. A moça, a esse quadro, sorriu, pensando que quebrar as imagens de Dona Chica tinha dado era bom resultado, já que ao menos a janta ela não teria que fazer. Alegando forte dor de cabeça, foi ao quarto remoer as suas decepções. Pensava ela: para que tinha que acreditar em mãe de santo? Todo mundo sabia que aquilo era enganação. Tinha gastado dinheiro à toa, perdido tempo. Se queria Celso, tinha que ser da forma usual. E a vimos então voltar a rondar o serviço do rapaz, olhando-o ao longe em seus horários de almoço e na saída do trabalho. Mas as passagens de ônibus eram um luxo e não se sentia bem pedindo à mãe o dinheiro. Então começou a fazer as unhas das clientes no salão do bairro, começando assim a ter finalmente como comprar as suas próprias roupas. A mãe finalmente animou-se um pouco ao vê-la trabalhando em algo, embora não contribuísse com a casa. Se soubesse o motivo, talvez não ficasse tão alegre. Dona Solange não ia achar graça em Marília assediar o noivo da irmã falecida, ou qualquer outro homem.
Sempre tinha achado assédio coisa de gente desesperada, e a filha sabia bem disso. Mas ela não tirava o moço da cabeça e logo que juntou um dinheirinho, comprou uma roupinha razoável, degotada, e foi ao serviço dele na intenção de conversar apenas por amizade. Há quase 2 meses não o via, certamente não estava mais bravo com ela. Talvez tivesse até sentido falta. Fez o cabelo, maquiou-se, pôs salto alto e com o vestido justo e degotado saiu de casa fazendo Dona Solange franzir as sobrancelhas. A filha podia não ter o rosto bonito, mas tinha um corpo de chamar atenção, pensou ela. Talvez o vestido não devesse ser tão justo assim. Não disse para onde ia, mas como era final de tarde, imaginou que fosse ver algum pretendente ou sair com as amigas para um café. Não era tarde da noite, por isso não se preocupou. Marília provocava alguns comentários por onde passava, o que a deixava vaidosa e cada vez mais confiante de que conseguiria sucesso com o Celso. Ergueu a cabeça e entrou no ônibus da comunidade para o centro da cidade decidida. Hoje ele vai me dar atenção. Era um dia desses de outono, ainda quentes. A praça em frente ao banco estava um tanto agitada, já que era sexta-feira, e as pessoas se apressavam ou para ir para casa ou para as dezenas de bares e restaurantes ao redor. Ela olhou em volta para o ambiente bonito do centro, as luzes, as pessoas arrumadas e pensou: eu devia morar aqui e não onde eu moro. Não se conformava com a vida simples de seus pais, onde nada faltava, mas não havia luxo e nem desperdício. Olhou o relógio que ficava no sinal e constatou que em poucos minutos Celso sairia. Tirou da bolsa pequeno espelhinho, passou pó no rosto. Sentada no banco da praça, um moço passou por ela e assobiou, vendo o decote. Ela lhe fez uma careta e ele riu. Súbito, a porta de vidro do banco se abre e Celso sai, bonita em seu terno bem cortado. Atrás dele uma moça muito bem vestida. Sapatos caros, bem penteada. Nada da beleza estonteante de Antônia, mas de beleza normal. Não bastasse estar ao lado dele, segurou-lhe o braço esquerdo para descer os degraus do banco. O coração de Marília quase foi à boca. Tanto tempo esperando para vê-lo novamente. Juntar moeda a moeda para comprar aquele vestido barato e aquela lá chega, vestindo uma roupa que ela só conseguiria em sonhos. Quem era aquela moça? Tão cedo e ele já estava vendo outra mulher? Levantou-se, ajeitou o vestido ao corpo e partiu em direção a ele, tentando colocar um sorriso amistoso no rosto, ou ao menos foi o que ela pensou fazer. Ao ver Marília vindo na sua direção, trajando uma roupa degotada e tão colada ao corpo que dava pouco trabalho à imaginação, Celso ficou meio constrangido. Lembrou-se de Antônia, que primava pela discrição. E só em seguida olhou para o rosto dela, que tentava sorrir, mas parecia não ter muito sucesso. Logo recordou a última briga que teve com ela e o remorso que tinha tido por tê-la empurrado. Ele sempre tinha achado que não se empurra uma mulher, por mais inconveniente que ela seja. Logo, ele aproximou-se de Marília com um sorriso, estendendo-lhe a mão. Marília, que bom que está aqui. Devo-lhe desculpas pela última vez que nos encontramos. Como está? Ela, que estava com medo de ser mal recebida por conta da briga da última vez, a essas palavras sorriu com alívio. Respondeu que estava bem, trabalhando ali mesmo.
pelo centro, num salão de beleza. A moça que estava com ele interessou-se para o seu desespero, querendo saber em qual deles. Pega na mentira, Marília perguntou: "E quem é a moça?" Celso respondeu: "Uma colega do banco, muito amiga de Antônia. Seu nome é Celeste." "Celeste, esta é Marília, irmã de Antônia." A moça observou Marília com curiosidade e só então disse: "Engraçado. Pelo que a sua irmã falava, eu tinha uma ideia diferente de você." Disse isso e logo desviou a sua atenção para um belo rapaz que veio em sua direção sorrindo e lhe deu um beijo nos lábios, para a surpresa de Marília. Celso, depois que ela se despediu, explicou que ela era casada há 2 anos com aquele rapaz, muito apaixonados. Iriam ser padrinhos de seu casamento. Mais aliviada, Marília olhava-o com adoração, mas não sabia mais o que dizer. Os homens que passavam por eles olhavam-na com interesse, e ela se envaideceu com isso, e perguntou a Celso se não queria tomar algo para conversarem um pouco como amigos apenas. Ele não pareceu muito animado, mas concordou. Disse que aos poucos estava se sentindo melhor. Perguntou pelos pais dela, em que lugar estava trabalhando, e tudo isso ela ia respondendo, tentando se aproximar cada vez mais dele. Por fim disse que eles se viriam um pouco mais, agora que ela estava trabalhando no centro da cidade. Afinal, podiam ser amigos, não é mesmo? A isso Celso sorriu e respondeu: "Amigos? Você já teve um amigo, Marília?" Ela não esperava a pergunta. Olhou para ele como se esperasse que ele lhe desse a resposta. Mas disse: "Tive colegas. Mas amigo, assim, isso não. Você podia ser o primeiro." "A amizade nasce naturalmente, Marília. Assim como o amor. Não se combina antes, nem se determina, simplesmente acontece. Vem junto com a sinceridade e desinteresse, a solidariedade e a vontade de ver a outra pessoa feliz. Eu te desejo todo o bem do mundo, Marília, mas eu não acredito em lhe confiar os meus segredos. Sua irmã conseguiu ser a melhor amiga que eu já tive." Os olhos de Marília encheram-se de lágrimas. Por quanto tempo se manterá fiel a uma morta? Não vê que Antônia morreu e estamos vivos? Ele suspirou. É claro que ela se foi. Às vezes eu sonho com ela. E sabe o que ela me diz? Que sou moço, que devo me dar oportunidade na vida, que um dia nos encontraremos de novo, mas que por enquanto devo tornar a minha vida aqui o mais bonita possível, inclusive abrindo meu coração para alguém. De início eu brigava com ela, agora finalmente estou aceitando. Há tantos solitários no mundo, ela me diz que eu não devo ficar só." Marília ficou de boca aberta. Nunca esperaria isso de sua irmã. Só podia ser um sonho mesmo, ela pensava. Mas se ele acreditava naquilo, pois então, nos dê uma chance. Se a própria Antônia lhe diz que não fique sozinho. Ele a olhou já sem muita paciência. Ouça, Marília, não temos nada em comum. Você é uma moça atraente. Ache um homem que se agrade de você. Não vê que não teríamos nem do que conversar? Você gosta de um tipo de música e eu de outro. Não gosta de ler como a sua irmã, eu vivo cercado de livros. Abomina estudar, eu vivo fazendo cursos. Você adora lojas e compras, eu detesto. Que interesse em comum nós teríamos? E o que é pior, não existe amor entre nós. O que você sente por mim é atração e conveniência." Ela o olhava aturdida. Para que um homem queria uma mulher que lesse livros e estudasse? Queria o quê? Uma professora? Continuou. Você se dará melhor com um homem mais parecido com você.
que goste de ter um carro bonito sem as complicações que eu tenho. Um comerciante que leve você a fazer compras como você deve gostar, que lhe dê sempre roupas novas, perfumes caros, enfim, a vida que você merece. Eu não ligo para nada disso. Sua irmã também não ligava. Ela tinha, porque trabalhava e sempre estudou muito. Logo, ela ganhava bem para a idade dela. Não sou o que você pensa. Marília perguntou: então, você não é rico? Celso riu. Perto da maior parte dos brasileiros, eu ganho bem. Vou bem no meu emprego, que é estável. Posso manter uma família com razoável conforto. Tenho a minha casa, mas é só isso. Mas eu jamais me casaria com alguém que só quisesse me explorar. Gosto de mulher guerreira, assim como eu. E essas palavras, Marília afastou-se da mesa. Então não era rico. Queria que sua mulher trabalhasse. Deus me livre, pensou ela, despediu-se. Tinha que pensar melhor no que fazer. Mas uma coisa ela sabia, ele realmente não a queria e nem era tão interessante assim. Os homens a admiravam naquele vestido justo. Certamente ela conseguiria coisa melhor que aquele bancário tão arrogante. Viu Celso saindo do bar tão bonito, ele sequer olhou para ela e foi para o estacionamento do banco. Como podia ser tão inteligente e não ligar para as coisas boas da vida? Se tivesse o dinheiro dele, a essas horas estaria jantando de frente para o mar, tomando uma daquelas bebidas finas com uma bela companhia. Tolo! Não sabia nem viver. Deus dá carne a quem não tem dentes. Ajeitou os cabelos presos com arte pela cabeleireira do bairro, checou novamente a maquiagem e fez a volta na praça. Para que ir para casa? Tinha 22 anos, chamava a atenção dos homens e ainda não tinha um dinheirinho para gastar com uma ou duas cervejas. Apesar do calor, um vento fresco chegava por entre as árvores da praça e os bares começavam a ficar cheios. Andou um pouco mais, sem medo, por entre as pessoas e os bancos da praça, até que ouviu: "E então, princesa, está livre hoje?" Ela olhou, era um senhor de meia idade, bem vestido, dentro de um carro caro que lhe sorria sedutor. Quando ele lhe perguntou o preço, ela pediu o equivalente a 3 semanas fazendo unhas, sem parar sequer um dia. Ele estranhou, mas ela disse: "É que nunca me deitei com ninguém antes." Ele riu muito, não acreditou, mas disse que se fosse assim, pagaria o dobro. Marília entrou no carro e nunca mais fez as unhas de ninguém na vida. Ah, os caminhos que as pessoas escolhem em determinados momentos da existência. Neste ponto, Olívia desconectou-se de nós com um breve suspiro, e toda a imagem se desvaneceu. Eu e Clara olhamos aliviados para a mulher, a quem já notávamos as feições com clareza. Deitada à nossa frente, já bastante recuperada pelas artes de nossa pequena amiga, a curiosidade assaltou-nos que tinha sido dela, afinal. A pequena nos olhou com seus olhos claros e nos disse: "Não teve uma vida feliz, meus queridos. Aliás, para que ver coisas tão mundanas? Dedicou-se à prostituição. Seus pais descobriram em menos de um ano e a colocaram para fora de casa, já que o convívio ficou impossível. Viciou-se em bebida também. O gênio, que já não era fácil, tornou a vida da mãe um inferno. A separação foi providencial para o sossego de todos." Clara entristeceu-se um pouco, mas perguntou: "As entidades de Dona Chica contribuíram para os maus passos dela?"
A menina olhou para a mulher deitada, ainda sem expressão, e respondeu: a verdade é que planta nenhuma cresce em terreno estéril. Se ela fosse boa e íntegra, as entidades não teriam nenhum poder ali. Ela sentiria até uma depressão, uma tristeza, mas não cairia no abismo em que caiu. Marília desencarnou aos 33 anos, já indo para uma vida muito difícil financeiramente, pois não se estabelecia em canto nenhum. Tinha se viciado em outras drogas, arrumando inimigos e inimigas, e ninguém a acolhia mais. Se não tivesse morrido de overdose de drogas, podia ter morrido de morte bem mais violenta na mão de um cliente ou de outra pessoa qualquer de suas relações. A família sequer soube que ela se foi, à exceção de Antônia, que já a perdoou, mas de quem ela corre como se a irmã fosse um demônio. Medo de que ela se vingue? Perguntei eu. Olívia riu baixinho. Não é engraçado? Antônia tentando ajudar e a outra cheia de culpa corre dela. Lembrei-me de algo e quis perguntar. E Celso, nunca mais o viu? A menina suspirou. Viu sim. Uns 3 anos antes dela morrer, quando ela já estava bem diferente, fazendo meretrício na parte ruim da cidade, ele vinha de carro, Deus sabe de onde, e ela abordou o carro às 2 horas da manhã. Ela bateu na janela, que não conhecia o modelo do automóvel, e ele já ia saindo com o carro quando reconheceu o cabelo dela e algo fez olhar o rosto da mulher. Fiquei imaginando a cena, 2 da manhã, numa cidade de médio tamanho, um homem sozinho tornando a sua casa, abordado por uma pobre mulher da noite. Olívia continuou. Foi uma cena triste. Ele arregalou os olhos quando a reconheceu e fez uma careta de desaprovação. Nunca tinha pensado em achá-la em semelhante situação. Ela, por sua vez, sorriu meio sem graça, depois ergueu o queixo, meio orgulhosa, e saiu de perto do carro. Voltou-lhe à mente a mãe, Antônia, o pai, sempre tão honestos, e os últimos anos de sua vida, os caminhos que tinha tomado até então. Foi depois daquilo que começou a se viciar em drogas mais forte, daquela que quase tira todos os sentidos, mas da qual não havia mais volta. Clara olhou a moça novamente e então disse: sabe que eu não posso deixar de sentir uma imensa piedade dela. Que vida infeliz! Que escolhas mais tristes e perversas! Assassinar a irmã por pura inveja, querer manipular a vida das pessoas daquela forma e terminar assim, nesse pedaço de cama sugada de todas as formas, nessa espécie de morte dentro da morte. Que bom que aparecemos, Olívia. Ainda que Fabrício não aprecie nossos esforços, quem sabe esse espírito não tem alguma chance de escapar, ao menos desta vila. Olívia observou. Aqui a chamada de assassina, prostituta e suicida. Para eles, ela é um demônio dos piores. E lhe deram um tratamento exemplar. Por isso eu fiquei com ela um bom tempo. Na sua desencarnação, ficou um bom tempo presa no seu corpo físico. E depois que conseguiu sair, algumas pessoas que a detestavam não cessaram de persegui-la. Com isso, para se esconder, acabou caindo nesta vila. Como se diz por aí, saltou da frigideira para dentro do fogo, a nossa Marília. Fiquei assustado com o destino que ela mesma tinha procurado. Pobre moça! Devia ter falado com a irmã que de tão bom grado a tinha vindo ajudar. Só então eu disse: bom,
Ao menos agora ela dorme profundamente e descansa. E não vamos ser nós a julgá-la, não é mesmo? Temos que combinar o que fazer nos próximos dias. Temos mais alguns doentes por aqui. Vamos atender a todos eles? Clara me entendeu perfeitamente. A exemplo das enfermarias que tínhamos na colônia, devíamos organizar aquela ali para podermos traçar um plano e assim tratar melhor os pacientes. Olivia sorriu. É verdade. Consigo ajudar na cura, mas não tenho muito jeito de organizar essas coisas. Vocês que são mais ligados a esses procedimentos, o que sugere? Caminhamos os três para o corredor. Fabrício dormia o sono solto, resmungando algo que não entendíamos. Fomos para bem longe dele e falamos em voz baixa. Combinamos em contar os pacientes e anotar o sexo deles. Eu fui pela esquerda e Clara pela direita. Ao final nos encontramos. Clara disse: por aqui, 6. 3 mulheres e 3 homens. Já eu reportei: por aqui, mais 5. 3 homens e 2 mulheres. Contando com Fabrício, eram 12. Os ali escravizados. Engraçado, eu achava que era mais. Clara sorriu. Lembra-se do primeiro dia em que eu e Olivia ficamos como loucas, andando de um lado para o outro enquanto você conversava com Fabrício? Sim, respondi. Pois é, disse ela sem jeito. Tinha 2 moças aqui, mas em situação quase estável. Acho até que eles quase tinham se esquecido delas. Olivia fez uma sopa, eu fui dando a elas, acordaram. Olhei as 2 muito interessado. E então, foram para a colônia? O que aconteceu com elas? Olivia olhava o chão, não muito confortável com a resposta. Na realidade, precisamos conversar melhor sobre esse despertar deles. Colocamos as 2 juntas para tratar delas de uma vez só. Mas quando acordaram e nos viram, depois do aperto, que passaram por aqui, ficaram um tanto assustadas. Clara concordou. Não é para menos, eu também acordaria assustada. Olivia continuou. Apesar de jamais coradinhas, assim que deram por si, fugiram de nós como o diabo da cruz. Fiquei meio ofendida na hora, mas depois relevei. Espero que, ao menos, tenham ido para bem longe dessa vila. Veio-me uma lembrança que me deu um frio na espinha e perguntei: e se derem pela falta delas, não vão nos atrapalhar? Olivia riu-se. Ah, não se preocupe, Ariel. Não confia em mim? Será como se elas nunca tivessem estado por aqui. Ao menos para esses cuidadores, e quem der por falta delas, o resto da vila nem se lembra mesmo. Mas os outros pacientes vão ter que ir todos quase de uma vez só. Fiquei olhando e pensando em como faríamos tal coisa, mas para ela parecia coisa mais do que resolvida. Então tínhamos 7 homens e 5 mulheres, e uma vila de pessoas que achava que ali estavam demônios que tinham que ser punidos para o regozijo de Deus. Era uma situação complicada. As escolhas que fazemos todos os dias. As pessoas às vezes podem ser tão perversas e ingênuas. Como podem acreditar que desejando e fazendo mal ao semelhante, colherão a felicidade ou mesmo a satisfação duradoura? Mas que gente tola! A falta de empatia, de preocupação com o outro, de solidariedade, ao menos de ética, pode ser a pior das chagas. Enaltecendo o orgulho e a sua própria vaidade, colherá a solidão e o abandono. Semeando a injustiça, perderá a paz de espírito. Como esperar o lindo e raro jasmins se planta ervas daninhas? Mas assim agem as pessoas
quando se deixam levar por seus maus instintos, na sua tolice eterna de ludibriar a elas mesmas. E quantos puderem enganar? Ao desencarnar, a verdade aparece, e não são poucos os perdidos por aqui, com estátuas na terra e farrapos no mundo espiritual. Oremos por eles também. Deus sabe se já não incorremos nos mesmos erros e em nossas inúmeras reencarnações. Ouvindo os meus pensamentos, Clara observou em voz alta: que bom que podemos mudar nossas atitudes a qualquer momento, não é mesmo, meu querido amigo? É fato que alguns seres precisam chegar ao limiar da dor e da loucura para acordarem para a luz divina, mas a verdade é que acordarão. Tão mais fácil aprender observando o próximo, escutando parábolas, histórias que nos chegam fáceis aos ouvidos para a reflexão. Nada por acaso, escolhemos os nossos dias e a forma como desfrutamos, através de nossos atos e pensamentos. Olívia sorriu para Clara. É verdade. Mesmo o mais miserável que sofre com a fome pode escolher entre a revolta, a fúria ou a oração e tentar buscar soluções entre os irmãos que lhe oferecem trabalho, por humilde que seja, ainda que abaixo de suas qualificações, para suprir o tormento temporário. Não existe vergonha em labor honesto, mas ela está em explorar o trabalho alheio, quando as forças não faltam ao indivíduo. Pensei comigo mesmo: se nossas escolhas moldam o nosso destino, nós também podemos moldá-las. Pessoal, a história continua. E se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like. Isso ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E saibam também que o seu comentário é muito importante para mim, pois eu quero saber a sua opinião sobre a história que está sendo contada.